seleção brasileira treinada por Tite, o jogador tem que se encaixar, tem que se adequar a uma forma específica de jogo, a uma maneira específica de jogar. Isso é muito claro, isso fica muito evidente e alguns jogadores já foram até, de certa forma, sacrificados ao longo do tempo por conta disso. Eu citaria, por exemplo, entre os jogadores que atuam na Inglaterra e que não foram liberados por seus clubes para esses jogos de data FIFA em setembro, Roberto Firmino e Gabriel Jesus, que em muitas ocasiões foram escalados com tarefas, com missões dentro de campo que não privilegiam as suas mais acentuadas qualidades, os seus predicados. E os jogadores acabam se dedicando, se entregam, fazem o possível, mas não rendem como nos seus clubes. A minha opinião, fica aqui até para você, a reflexão, para que você possa pensar a respeito, emitir também o seu ponto de vista, é de que o Tite não tira de muitos jogadores aquilo que eles podem render. Isso só acontece quando o jogador há uma, digamos, coincidência entre o que ele imagina para o atleta e a capacidade de adaptação desse jogador naquilo que ele imaginou. Quando é preciso que ele adapte suas supostas ideias àquilo que o atleta pode apresentar, as coisas acabam não funcionando muito bem. Já aconteceu isso nas suas passagens por clubes, né? E ocorre com frequência na seleção. E aí com jogadores que se destacam nos seus clubes de futebol. E nesse jogo, entre Chile e Brasil, com a vitória brasileira por 1-0 na noite da quinta-feira, gol do Everton Ribeiro, 2 jogadores foram colocados em situação totalmente diferente daquilo que eles fazem normalmente, fora de posição, e muito sacrificados. Gabigol e Vinícius Júnior. Antes, eu quero trazer para você alguns números da Opta Esportes, tá? Números dessa partida, antes de mostrar os mapas da Opta que mostram bem o comportamento desses jogadores nesse jogo e em outros cenários. Primeiro, frisando o seguinte, né? Entre os titulares, o Gabigol foi o que menos tocou na bola, 22 vezes, e Vinícius Júnior, o penúltimo dessa lista, com 25, ao lado do Bruno Guimarães, tá? Isso já chama a atenção. E você vai ver também, daqui a pouco, o mapa mostrando o ranking dos jogadores brasileiros, né, com mais toques na bola dentro da área chilena. Tá? É bem interessante. Você vai ver que o jogador brasileiro que mais tocou na bola na área adversária não foi um atacante. Tá? E o detalhe, nem Vinícius, tampouco Gabigol conseguiram finalizar contra o Chile. Né? O Gabigol que é um grande finalizador. Né? E o Gabigol também não havia finalizado o seu último jogo nas eliminatórias, que foi contra o Paraguai. Mas naquela ocasião ele jogou somente 8 minutos, ou seja, foi pouco tempo em campo. São dados que chamam muito a atenção e eu vou mostrar para vocês agora aqui um pouquinho do trabalho do pessoal da Opta, tá? Com os mapas que mostram, por exemplo, você já está vendo aí o Gabigol, toques na bola no jogo contra o Santos, quando ele marcou 3 vezes, Flamengo 4-0 na Vila Belmiro. Basicamente no campo de ataque. O Gabigol no Flamengo ele rende, mas ele é um jogador de ataque, trabalha pouco no campo defensivo. Tá? Pode até cercar, até recuperar a bola. É óbvio que se ele puder melhorar nesse fundamento, participar mais do jogo sem a bola, isso seria ótimo. Mas o potencial do Gabigol, que faz dele um jogador hoje na seleção do Brasil, é justamente o seu poder de finalização. Ele parte da direita, mas veja como ele aparece dentro da área, tá? Como ele toca na bola dentro da área, e como ele também aparece na parte central do campo e até mais no lado esquerdo nesse jogo do que no lado direito, embora ele parta da direita. Isso deixa muito evidente que ele se movimenta e participa do jogo contra o Santos em diferentes trechos do gramado. Agora você vai ver aí os toques do Gabigol na bola no jogo contra o Chile, Brasil 1, Chile 0. Poucos toques dentro da área, nenhuma finalização, basicamente preso ao lado direito. Teve um toque na bola do lado esquerdo no campo de ataque. Uma vez só ele recebeu a bola no lado esquerdo no campo de ataque. Tá? No jogo contra o Santos foram mais de 10 toques na bola na parte esquerda do campo. E ele aparece mais no campo de defesa porque teve que trabalhar mais defensivamente. Tinha mais uma função tática, aparentemente, do que uma função de definição. Então é melhor colocar um outro perfil de jogador, né? Porque convenhamos, o forte do Gabigol é a definição das jogadas, passe, assistência e gol. Está até no nome dele, né? Então me parece muito claro que é um jogador utilizado fora da sua função. O Tite não é obrigado a escalar o Gabigol, mas para esse papel não seria melhor pensar em outro jogador? Eu falava isso na Copa do Mundo com relação ao Gabriel Jesus.
Muita gente, mas ele volta, ele marca, mas ele não fez nenhum gol, não deu nenhuma assistência. Bem, se é para fazer esse trabalho, então escale um jogador de outro perfil. Porque o Gabriel Jesus é um atacante. Ele jogando no lado do campo, ele tem que voltar para marcar e tal, tudo bem, mas peraí, gente. É preciso também que ele apareça como um atacante. Então ele escala outro tipo de jogador. Muita gente vai meio que aceitando, o técnico pensa assim, temos que concordar, quase uma seita. Né? Um negócio bem esquisito até. E agora você vai ver aí o Vinícius Júnior. Né? Os toques na bola do Vinícius. Veja que ele participou mais do jogo no campo de defesa do que no campo de ataque. Ele era quase um segundo lateral esquerdo. No primeiro tempo, o Paquetá fazia a marcação na saída de bola do Chile na parte central do campo, o Neymar à esquerda e à direita o Gabigol. E o Vinícius ficava ali, entre o Neymar, quando a bola não era do Brasil, e o Alexandre, lateral esquerdo. O Vinícius é um jogador de velocidade, gente. Ele tem que jogar do meio para frente e partir para o confronto mano a mano. Então, para colocar o Vinícius nessa função, então coloque outro jogador, não é a dele. Então o jogador acaba sendo prejudicado. Isso vale, repito, para Firmino, Gabriel Jesus, em várias oportunidades os dois. Vale para o Vinícius, vale para o Gabriel Barbosa, o Gabigol, entre outros atletas que acabam sendo aproveitados de uma maneira equivocada e acabam não rendendo. É algo muito claro o que acontece com esses jogadores quando atuam na seleção brasileira. E nesse jogo contra o Chile, isso foi mais claro ainda, como os mapas da Opta Esportes deixam bem claro. E você vai ver agora toques na área adversária. Olha só que coisa. O jogador brasileiro que mais tocou na bola na área do Chile foi o Marquinhos. Ou seja, foi a partir de bola parada, de cruzamentos. Porque o Marquinhos não participa das ações ofensivas, ele sobe quando tem um cruzamento, um escanteio, uma falta perto da área chilena, ele vai ali e toca na bola. Depois o Gabriel Barbosa, Gabigol, o Neymar e o Everton Ribeiro, né, com 3 toques na bola, né, sendo que o Everton ali na jogada do gol. O Paquetá e o Militão 2 vezes, a outro zagueiro, obviamente, indo ao ataque para tocar na bola. E com um toque na bola dentro da área adversária, Alexandre e Bruno Guimarães. É bem curioso isso. O Gabigol tocou 3 vezes na bola adversária, o Neymar 3 vezes e o Marquinhos, que é zagueiro, 4 vezes. O Vinícius Júnior não tocou na bola na área adversária. E o Militão tocou tantas vezes quanto o Paquetá. Olha que coisa, o Brasil não entra na área, não trabalha na área adversária, e os zagueiros tocam porque eles vão na bola parada. Não está legal. O Brasil vence os jogos. Eu escrevi isso no meu blog, inclusive o link está aqui embaixo na descrição do vídeo. O Brasil consegue com o Tite consegue vencer todos os jogos nas eliminatórias e desagradar. Porque essas eliminatórias não servem de parâmetro. Os adversários são muito fracos. O futebol sul-americano vive um péssimo momento. A seleção do Chile ganhou 2 vezes a Copa América, mas hoje é uma seleção envelhecida. Os jogadores novos não são bons. É um time que procura um caminho, troca de técnico. Um time que só ganha um jogo nas eliminatórias. Um adversário muito fraquinho. Não é mais aquele Chile que em 2014 quase eliminou o Brasil no Mineirão, em plena Copa do Mundo, sediada aqui no país. É outra situação. E aí ficam esses dados, esses números, esses mapas, para uma reflexão, para você pensar, para você chegar a alguma conclusão, eventualmente, sobre o que é essa seleção, o comportamento dos jogadores e o aproveitamento dos atletas. E o mais claro, né? Todos esses jogadores são colocados muitas vezes em posições que não são exatamente as deles, com tarefas que não são aquelas que eles executam melhor. Ou seja, o cara se destaca no clube e vai para a seleção. Aí ele vai para a seleção e é dada a ele uma outra tarefa. Ele não é aquela que ele executa bem a ponto de ter se destacado e ser chamado para a seleção brasileira. Né? E, evidentemente, não rende tanto. E tudo isso é feito para deixar o Neymar numa situação confortável. E o Neymar fora de forma, como mostrou esse jogo, também não decide. E por mais que o Neymar seja um craque extraordinário, e ele é um jogador muito acima da média, o melhor jogador brasileiro, não é o melhor caminho, me parece ser esse. Você ficar criando zonas de conforto para o Neymar e sacrificando outros jogadores que também têm talento e potencial e poderiam talvez não, acho que com toda certeza, colaborar mais com a seleção brasileira e com o próprio Neymar jogando da maneira que ele sabe, tendo extraído desses jogadores o seu real potencial, aquilo que eles fazem de melhor. É um desperdício de capacidade técnica e até de talento nas mãos do Tite, com as suas, digamos assim, regras quase imutáveis, quando ele pensa no time e nas tarefas dos jogadores. Falta flexibilidade, um pouco de jogo de cintura, e com isso o Brasil apresenta um futebol muito melancólico, e mesmo vencendo, não convence. Não falo de futebol bonito, não estou aqui reivindicando, isso é subjetivo. O que eu falo é um futebol bem jogado, de imposição pela qualidade dos atletas. E veja bem, mesmo sem 9 jogadores que atuam na Premier League, nós vimos o time que começou contra o Chile formado por atletas que já trabalharam, em sua grande maioria, massacrante maioria, um bom tempo com o Tite.
Então ele os conhece de dia a dia, de treinar, de escalar e de botar para jogar. Realmente não é desculpa, nem essa quantidade de desfalques é desculpa. Porque o Brasil, mesmo não tendo a melhor safra, possui jogadores muito melhores do que a grande maioria dos outros países. Então ele perde 9 jogadores de uma lista inicial, mas ainda assim tem bom material humano. Dá para fazer mais. Com o Tite na seleção não parece ser o caso. Embora, como técnico de clube, ele tem todas as condições de fazer algo bem melhor. Mas a seleção é diferente. Você seleciona, você tem jogadores à sua disposição uma quantidade mais numerosa e você pode dessa qualidade extrair mais. Mas ele é muito preso a determinados conceitos. Parece nada disposto a abrir mão deles. E, como já disse outras vezes, cercado das mesmas pessoas há muitos anos. O mesmo auxiliar, o filho dele também como assistente, ou seja, pessoas que aparentemente não dão um estalo, não tem uma sacada, não tem uma ideia, uma visão de futebol um pouco diferente para causar pelo menos uma discussão interna. Então eles vão ali seguindo aquilo, seguindo aquelas ideias e jogadores de qualidade acabam sendo sacrificados. Citei aqui 2 nesse jogo contra o Chile e outros 2 em outros jogos. Poderíamos aqui até encontrar outros nomes de jogadores que podem render mais do que rendem, mas com o Tite e seus conceitos não conseguem render. É isso. Valeu e saudações.